bora. Fala um pouco da Foquemos aí, beleza. Fala um pouco dessa transição, da transição que vocês fizeram da carreira de aeronauta para empreendedores, abriram a Foquemos. Nós vamos chorar, hein? Não, vai lá pra chorar. Já choraram em podcast? Já choraram aqui, não? Acho que não tem lenço. Mas aí chora. Vou pegar a bolsa. Conta a história, essa história é bacana, pô. É assim, Danilo. Quando que eu ia pensar que um serviço que eu ofereci para um copiloto por R$150 em 2013 ia mudar minha vida do jeito que mudou? Eu, que nem eu já falei aqui, eu comecei a voar com 17 anos de idade. Era isso que eu escolhi para minha vida. Não é? Eu dei muita instrução na TAM para meninos que entraram ali e que eu olhava. Hoje a gente vê muito isso, uma geração mais nova que às vezes não é apaixonado, porque eu sempre fui muito apaixonado por isso. E aí eu vi o cara, ele falou, Pescada, mas aqui se não der muito certo, eu vou fazer outra coisa, não sei o que. Eu falei, como assim, cara? Você tá dentro da linha aérea, esse aqui era o meu sonho. Da nossa vida, era o meu sonho. Quando eu entrei no aeroclube, eu olhava pra Varig e eu falava, velho, não tem outra eu vou opção chegar na Varig, vida. eu quero a Varig. Então, tipo, se eu entrasse, arrepia de falar, porque era o meu sonho. E como que o cara que tá aqui do lado, ele de repente fala, se não der certo, eu vou fazer outra coisa. Então, a Foquemos começou com uma dificuldade enorme de falar sobre dinheiro de cobrar alguém. A gente é piloto, a gente entrou na companhia aérea sem saber quanto ganha. Sim. Eu não sabia. Nós não negociamos salário. Não. Você não tem negociação nenhuma. Você só queria entrar. É. E é assim, e se você deixar assim, eu ia assim até os 65 anos. Você não negocia nada. Então você não sabe negociar, vender. Olha a dificuldade. E eu ali do lado, eu já era comandante. Imagina eu vendendo um trabalho pro meu amigo do lado. Que nem sabe que precisa disso. Que nem sabe que precisa disso, que ganhava metade do que eu ganhava. E eu ia cobrar ele para fazer esse serviço. Então assim, Danilo, foi uma dificuldade enorme. Não sabia quanto cobrar, tinha vergonha de cobrar. Achava que aquilo que eu falava para ela. Ela me conheceu quando eu tinha um cliente. A gente começou a falar sobre isso. Eu falei, já tem um cliente, eu ganho uma mensalidade dele, ele me paga R$150. Ela deve ter olhado pra mim e falou, você tá falando sério? Tipo, um comandante, pra que você tá fazendo isso, né? De onde você tá tirando isso? E esse negócio foi andando. Eu imaginava, Danilo, de verdade, que eu ia cuidar de 10, 15 carteiras e ficar voando um avião confortável, maravilhoso, com um time de pessoas que a gente encontra e que é super dinâmico. Quem voa sabe do que eu tô falando, do dinamismo que é você ser um tripulante. É incrível. Você troca as pessoas, você troca os lugares, você respira. A hora que você quer dar aquela desopilada, você tá na praia, mesmo que seja 12 horas no pernoite, você acorda e sai e pisa na areia, toma uma água de coco e volta para casa. É diferente. A gente que hoje vive... A gente vive hoje junto 100% do tempo. O cidadão comum vive estressado no trânsito e parcela 12 meses na CVC para fazer o que você pode fazer 2, 3 vezes na semana. Sim, ali você não tem tanto tempo, mas ele, para sua cabeça, aquilo é oxigênio para sua cabeça. Dúvida. É muito bacana. Então, eu imaginava que isso que ia ser super pequeno. Ele sempre falava isso, eu vou cuidar de 10 pessoas. Eu falei, eu vou cuidar de 10, 15 caras que tá bom pra mim. Vai ser um hobby porque que eu vou fazer isso. Não era que eu fazia o negócio vagas. pra ter uma renda extra, porque eu sempre fui organizado, não tinha dívida. O que acontecia com o salário? Sobrava. Então, é juros sobre juros, sobrando dinheiro. Cara, você vai viver bem a vida inteira. Esse é o nosso objetivo aqui quando a gente traz um cliente aqui. A gente quer um cliente que faça o quê? Porque geralmente o cara que não guarda dinheiro tem raiva do cara que guarda. Seu muquirana, você não vive a vida, não sei o quê. E ele não entende que você consegue viver bem, poupar um pedaço e viver bem sempre. Essa é a filosofia que a gente quer trazer pro cara. Que difícil essa palavra, né? Cara, eu vou abrir um parênteses pra falar um negócio aqui, que eu falei, você tá falando de chorar, de emocionar, a gente já volta pra Foquemos aí. Cara, eu falava com a Renata, minha esposa, assim, cara, encontrei fulano no aeroporto. Pessoas que vinham me agradecer e falavam assim, Danilo, graças a você, eu tô passando bem a pandemia. Que bacana. E o que você fez? Mais de nada, cara, você não fez nada, era só, cara, viva comendo você ganha, guarda uma parte, invista. A minha estratégia de investimento é muito geração de renda, né? Então, assim, aquela renda pode ajudar, cara, mas isso nem é importante. O importante é, assim, como que algumas pessoas de fato ficaram gratas e elas vinham falar, né, como é que é o seu trabalho, enfim. Então, isso você fala, cara, que... A gente ouve isso, do caralho, né, cara? Mas, enfim, voltamos aí. E aí, Danilo, sem experiência de vendedor, sem experiência de marketing, sem experiência nenhuma nessa área, eu me tornei um vendedor de uma coisa, de uma filosofia que eu fazia para mim. E o marketing foi um falar pro outro.
E aí o cara falava, pô, cara, você tá pensando nisso? Pô, fala com o Pescada tá ajudando as pessoas a fazer isso. Então, ajudamos muita gente sem cobrar nada, porque eu tinha vergonha de cobrar. E depois, quando começou a cobrar, eu cobrava de um jeito que eu falava, meu, será que tá certo esse jeito? Vamos acertar como cobrar. E envolvia todo mundo. Já botava a minha família e falava, meu, eu tô fazendo isso aqui, o que vocês acham? Né? Tá certo, não tá? Onde eu acerto, onde eu não acerto? E o boca a boca transformou o nosso negócio. Por quê? Um começou a falar pro outro e começaram a vir e começou a aumentar a demanda e quanto mais você fala, mais as pessoas... Velho, sério, no DO, que quem é tripulante sabe que é o lugar que a gente ficava ali de uniforme, né, de reserva, esperando para ser acionado, né, para um voo, a gente tinha reserva de 6 horas. Depois, no final, né, 2019, 2020, eu passava 6 horas de pé na reserva. Porque geralmente o cara senta, desce para tomar um café, eu passava de pé porque o cara vem conversar comigo, aí entra outro. Pescada, eu queria falar um negócio contigo, o cara junta aqui. E começa a falar. Eu imagino que você passa por isso. Porque assim, interessa as pessoas. Sim. Porque o que é a essência do que a gente faz? Cara, a gente quer ajudar o cara numa dor que ele não sabe como resolver. Assim, pode vir falar comigo, porque eu preciso saber quais são as dores, né? Eu não posso ficar imaginando. O meu trabalho, toda a produção de material é pensado na dor da pessoa. Então, se as pessoas não trazem a dor, você vai ficar supondo quais são. Verdade. Né? E aí, com essa quantidade de gente vindo, a gente descobriu que melhor do que as ações da VEG, tão querida que eu tenho na minha carteira, e mais escasso é o tempo. Não dá tempo. E aí dói a barriga. Porque eu me vi fazendo uma coisa que eu tinha total domínio, antigo de empresa. Uma hora talvez ia chegar a minha promoção para internacional, mas eu já era comandante nacional há mais de 10 anos. Uma vida financeira estabilizada, desenvolvendo um outro negócio que estava me tomando tempo cada vez mais. Foi aí. A Karina foi a primeira. A Karina saiu primeiro. A Karina saiu primeiro. Aí agora eu vou contar um pouquinho. Conta você um pouco. Bom, quando eu conheci o Pescada lá em 2014, ele tinha um cliente, que nem ele comentou. E aí eu comecei a... 2013, hein? 2013 foi o primeiro cliente e a gente se conheceu em 2014. Você tem razão. E aí eu comecei a ver as reuniões que ele fazia com esse cliente e com os próximos que vieram, né? E eu olhava para aquelas reuniões e ficava prestando atenção no que ele falava, né? Eu falava, nossa... Cara, hoje eu conto isso pra todo mundo, né? Cara é doido, né? Meu, ninguém faz isso. O gerente de banco não fala isso pra nós, clientes, né? Quem fala isso, que legal, que trabalho genuíno, que quer abraçar o cliente, não só fazer a gestão do dinheiro, e sim entender essa parte do planejamento financeiro. E aí eu falei, caramba, eu vou apoiar isso, né? Porque é muito legal. Mesmo nas horas vagas que às vezes a gente queria fazer alguma coisa, ele tinha que atender cliente, que foi aumentando cada vez mais. Foi aí que lá em final de 2017, ele já estava com 35 clientes. Aí eu lembro que sozinho, Danilo? Sozinho. Eu fazia gestão, vendia o trabalho, cobrava o cara, fazia relatório. Tudo. Tudo que um escritório faz, né? Sim. Ele fazia tudo. Eu lembro que era Natal. Depois do Natal, ele falou pra mim, amor, eu não consigo mais, eu tô ficando doido. Aí eu disse, eu tô vendo. E eu tava vendo ele ir voar já, preocupado, né? Desliga o celular, tem coisas pra fazer. E eu já vinha estudando. Naquele ano eu já tava estudando, já tava olhando pra coisas. E daí ele olhou pra mim e falou, que tal, né? Se abraçar esse projeto, vem aqui que eu vou te mostrar o quanto a gente pode crescer, quantas pessoas a gente pode impactar com isso que a gente tá fazendo. E aí, em 2018, eu falei, vou tentar uma licença. Porque eu tinha um certo receio de sair, que nem eu falei, não tinha formação na área. Falei, até estudar, até aprender, né? Aí eu pedi uma licença, eu não consegui. Aí eu fiquei mais uns meses pensando, olhando, focando nisso. Fui buscar um curso de planejamento financeiro para me aprofundar mais. E aí, em maio de 2018, eu tive a coragem, né? De ir lá pedir demissão da Latam. Sou muito grata à Latam, porque, né, olha o presente, né, que a Latam me deu. E aí foi aí que começou a trajetória, né, amor? E eu comecei devagar atendendo alguns clientes, porque, como a gente comentou, tem a família toda hoje atendendo, né? Meu sogro, meu cunhado. São quantas pessoas hoje estão atendendo? Hoje tem meu cunhado, meu sogro, o sobrinho que está na parte operacional, ajudando muito Pescada. E tem uma comissária que voa,
e atende clientes, né, nas horas vagas. E nós fizemos o relacionamento com os clientes, né? Porque ele atender todos e fazer gestão, ele não conseguiria. Então, ele está focado totalmente na gestão hoje. E a gente faz esse relacionamento com o cliente, né? As coisas acontecerem. Isso, faz as coisas acontecerem. E aí foi nessa trajetória e fomos buscar certificações, né? Sim. Tanto eu quanto ele, né? Para poder cuidar do dinheiro das pessoas e ser autorizado pela CVM. Sim, bonitinho, né? Que é o órgão que cuida disso. E sou muito grata. E quando ela saiu, a gente imaginou, né, Danilo? Eu falei pra ela, acho que mais uns 10 anos saiu eu. Isso era 2018. Que eu falei, pô, isso vai crescer. Isso tá crescendo. Sim, então, eu acho que mais uns 10 anos aqui, tranquilo, dá pra gente tocar junto. E veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia em 2020, pô, o pessoal da Latam já sabia que a gente fazia esse trabalho. Isso foi muito legal da Latam. Tipo, os caras apoiarem o nosso trabalho. Legal. Sabe, de saber que o cliente... Eu tinha um chefe que ele falava assim pra mim, Pescada, eu sei quando o cara é cliente da Foquemos e ele vai voar, esse é um cara que não me dá dor de cabeça porque ele tá com a vida financeira dele tranquila. Tipo, ele tem cabeça no voo. Ele tem cabeça pra tocar uma coisa que é mais séria, quando aconteceu algum negócio ali. Ele tá tranquilo. Então é legal esse trabalho que você faz. Ele apoiava isso. Quando apareceu a pandemia, que eles ofereceram 3 meses de licença não remunerada, a minha gestora, querida gestora, me ligou, falou, Pescada, eu sei que você tem aí um trabalho e agora é uma oportunidade de você pegar 1 ano de licença. Eu falei, você tá falando sério? Ela falou, tô. Cara, mal eu sabia, eu já tinha feito meu último voo. Você não ia voltar, né? Não ia voltar Não sabia mais. voltar. Eu não sabia. Mas até foi bom que você não soube. Você não saiu que com a dor foi no coração? Não saí. Voo. Eu ia chorar do começo, eu sou muito emotivo. Então, assim, eu sou muito emotivo. Eu talvez não conseguisse fazer o speech, assim, sabe, cara? Porque, cara, não dá. Não dá. É paixão, foi sem saber. Foda. Foi sem, graças a Deus, foi sem saber. Porque daí depois a gente fez a pandemia, passou pela pandemia, amigos, a gente imaginou, o que a gente imaginou? Pô, a quantidade de clientes da Foquemos vai diminuir porque a gente teve clientes mandando embora. Eu falei, pô, os caras vão embora. Vão falar, pô, Pescada, desculpa, Pescada, eu te conheço, mas agora eu tô sem salário. Cara, a gente foi surpreendido pelas pessoas sendo mandadas embora, pegando a rescisão, colocando 30, 40, 50 pau na conta deles e pegando a rescisão e guardando dentro da administração nossa e não indo embora. Eu olhei pra ela e falei, eita, caramba. A gente achando que a gente ia ser um ano de queda de cliente, queda de receita, era previsto. Esses caras fizeram isso. E a gente foi o ano que a gente mais cresceu. Foi o ano que a gente mais cresceu. A gente cresceu 50% no número de clientes. 50%. Bom, saiu uma escala, eu não tinha falado nada com a Latam ainda. Saiu uma escala em abril de 2021 para eu voltar. Eu olhei para ela, olhei para isso aqui e falei assim, tipo, eu tinha, depois do simuladorzinho que você faz ali, eu tinha 2 dias de bate-volta, tipo, era 2 bate-voltas Curitiba saindo de Congonhas, eu moro em Guarulhos. De manhã e voltar no final do dia. Eu olhei para ela e falei assim, não dá. Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? E aqui... Você tinha feito simulador pra voltar? Não, eu não cheguei a fazer. Não fiz nada. Eu só olhei a escala. Eu só olhei a escala. E aí eu olhei para aquilo e falei, não dá mais para eu fazer isso. Porque... e assim, o trabalho que a gente faz dentro da Foquemos não é trade. Eu não faço trade. Mas é que eu tenho, com a carteira nossa que aumentou, eu tenho demanda, Danilo, todos os dias. Eu não conheço ninguém nesses 10 anos de mercado que tá ganhando dinheiro consistentemente. Eu não tô falando 1 aninho, 2, uma jogada. Com trade. Pode continuar. Assim, eu não sei o que falar. Né? Eu não sei o que falar sobre isso, sabe por quê? Eu tô falando que não exista. Sim, deve existir. Mas por que o cara quer o trade, Danilo? Porque ele não quer guardar dinheiro, irmão. Ele quer o imediatismo. Ele quer o imediatismo. Se eu falo pra ele, se eu falo pra ele, olha, faz devagarinho, vai colocando aqui. Por que o cara quer um anabolizante ao invés de malhar todo dia por 10, 5 anos? Exato. Ninguém quer. Não é, o que a gente vende não é sexy. Né? Olha, você vai dar certo a vida inteira. Você vai ver lá como que isso vai acontecer. Pô, isso aconteceu quando eu saí da Latam. Quando eu saí da Latam, teve cara que olhou e falou, pô, peraí. Não é que ele foi mandado embora, eu fui lá pedir demissão. Pô, como que um cara que tá aqui, que não passou perigo da pandemia, porque a Latam mandou muita gente embora, não passou perto da gente, porque eu já era muito mais antigo lá. Como que um cara desse chega pra lá, pra empresa e fala, olha, obrigado, eu vou fazer outra coisa. Não teve fundo de garantia. Os caras, Pescada, mas você não pegou nem a multa do FGTS? Cara, todo esse meu comportamento durante 20 e poucos anos me fizeram não olhar para isso. Eu não tô olhando para isso. Mas
É super difícil. É o que ela falou. É uma Você construção. Não quis esperar só até receber a migalha do INSS? Não. Pois não quis esperar só um pouco para receber 5 contos do INSS? Danilo, outro ponto, olha outro ponto. A gente nem tinha pensado em falar disso aqui, mas olha, fundo de garantia, tem cara que olha para mim e fala, bom, Pescada, você tá pagando o INSS, né? Cara, eu teria que pagar 20 anos de fundo de garantia para me aposentar. Cara, eu construí isso. Eu tô construindo. Sim. Imagina, eu falo para ela, imagina quando eu chegar nos 65 anos, o que a gente vem construindo. Cara, é diferente. Tá, é diferente. Só que eu tenho uma disciplina que sempre tive, que é diferente da maioria. A gente falou da maioria. Né? A maioria não tem essa disciplina. Então eu tenho. Então, assim, a única coisa que eu não tô olhando é para o INSS. As pessoas enxergam o mundo, né? Qualquer ser humano, com os filtros que tem na cabeça dele. Então, o filtro da cabeça dele, não existe outra possibilidade de se aposentar sem o INSS. Sim. Não existe outra possibilidade de você ter alguma coisa sem pegar a multa do FGTS. Sim. Porque ganhar... Enfim, não vou ficar falando do salário de colegas aqui. Sim. Não dá pra guardar nada na cabeça dos caras. É impossível. Sim. Né? Então, se o cara enxerga com essa mentalidade, pra ele vai ser difícil entender em um primeiro momento mesmo. Sim. É difícil colocar isso na cabeça. E aí foi quando eu fiz a transição logo depois. Então, dela foi em 2021, porque eu ia voltar a voar, não voltei, pedi demissão. E aí eu falei pra ela, bom, a partir de agora a gente é 100% dedicado aqui ao nosso projeto. E a gente vive isso todos os dias. Todos os dias. A gente tem desafios todos os dias. De uma empresa, né? Dói a barriga muito mais vezes do que doía antes. Mas é assim, é o caminho, é a construção, é a alegria. Às vezes a gente passa por prestadores de serviços que a gente olha e fala, como que o cara, você pediu pra ele imprimir assim, ele esqueceu desse laranjinha aqui. Você pagou pro cara fazer, você deu o desenho. Não ficou bom, né? Cara, eu preciso disso pra apresentar no podcast. Você acha... Eu acho o fim da picada. Sim, o fim da picada. Porque as pessoas não fazem a gente o mínimo. Exige, né? Não faz o mínimo. Imagina você, que eu digo você também quando faz o teu trabalho aqui, que ajuda, e que se enfia e bota força, que você tá fazendo muito mais do que o mínimo. Danilo, não tem como dar errado. É impossível dar errado. Por quê? Porque você bota força, cara. Você se dedica. Imagina... A minha dificuldade de liderar as pessoas, porque eu sou dedicado, cara. Cara, aqui eu vou falar pra você.